Olá, amigos! Chegamos ao capítulo 5 do livro de Daniel. Então, Daniel, cujo nome foi mudado para Beltesazar, que na Bíblia de Jerusalém colocaram Baltasar, é para ocidentalizar, para ser mais fácil dizer o nome, porque é mais semelhante a nomes portugueses e ocidentais. Então, este nome Beltesazar tinha o Bel, que era o nome do deus, de um dos deuses babilónicos, e está aqui Beltesar Uzur, que era a linguagem babilónica, pronunciava-se assim, e significa proteja a sua vida ao Bel. Portanto, tem o nome. Depois surge neste capítulo, já vamos ler, um rei com um nome semelhante, já vos falei nos outros vídeos, que é o Belsazar, que também quer dizer Bel proteja o rei, ou príncipe de Bel, também com este ídolo, com este falso deus, Bel. Aqui na Bíblia de Jerusalém, quem tiver e escolher ler na Bíblia de Jerusalém vai encontrar Baltasar para o Daniel e Baltazar para este rei. Vamos avançar, só fica aqui este pormenor. Este rei Belsazar, que nós vamos ver agora na história, historicamente, aparece nos livros de história como neto de Nabucodonosor. Portanto, veremos aqui agora a seguir, ele era um descendente, só que aqui o filho de Nabucodonosor, pai deste Belsazar, esteve tão pouco tempo que parece que como se este fosse logo o rei a seguir, porque o outro esteve um período muito pequeno. Vamos avançar. Então, tem aqui uma explicação de que este Bel era o Marduk. Marduk aparece mais em vestígios arqueológicos. Às vezes estes deuses tinham vários nomes, ou eram conhecidos por vários nomes. Isto aqui é uma informação arqueológica que fica aqui, só para ilustrar o Marduk. Como eu escrevi ali, todos estes falsos deuses seguem a linha desta religião do mistério que iniciou na Babilónia, que depois estes deuses aqui criados pelos homens têm vários nomes, tanto a linha feminina como masculina, que nasce ali na Babilónia, com ali a Gênesis em Nimrod. Aqui eu coloquei o versículo Êxodo 20, 3 a 5, estou a remeter-vos para os 10 mandamentos, onde diz lá que não tereis outros deuses diante de mim, é o primeiro mandamento dos verdadeiros 10 mandamentos, não outros 10 mandamentos que as pessoas inventam. Os 10 mandamentos bíblicos que Deus mandou, que Deus deu a Moisés, estão em Êxodo 20 e podem ler. O primeiro mandamento é mesmo, não tereis outros deuses diante de mim. E o segundo mandamento é: não fareis imagem de escultura, nem vos prostrareis perante elas. E quando vemos tudo o que aconteceu no povo de Israel, é precisamente a falha nestes dois primeiros mandamentos, a idolatria, o terem-se rendido aos falsos deuses daqueles povos pagãos, que conduz depois aos cativeiros e à punição divina sobre o povo. É muito importante lembrarmos que os mandamentos, o primeiro e o segundo, são estes: não teremos outros falsos deuses e não faremos imagens e nos prostraremos perante elas. Vamos começar a ler. Então, o capítulo 5. Então fala deste rei Baltasar, que aqui na Bíblia de Jerusalém tem assim Baltasar, distinto do Baltasar Daniel. E vamos ler. O rei Baltasar deu um grande banquete aos seus altos dignitários, que eram em número de 1000, e diante desses 1000 pôs-se a beber vinho. Sob o influxo do vinho, Baltasar ordenou que lhe trouxessem as taças de ouro e prata que seu pai Nabucodonosor havia tirado do templo de Jerusalém, para nelas beberem o rei, os seus dignitários, suas concubinas e suas cantoras. Trouxeram, pois, as taças de ouro e prata arrebatadas ao santuário do templo de Deus em Jerusalém, e nelas beberam o rei, seus dignitários, suas concubinas e suas cantoras. Eu vou parar só para dar só uma breve explicação. Cá está, aqui diz que ele era, que o pai Nabucodonosor, mas é pai no sentido de descendente, ou melhor, neste caso Nabucodonosor, o ascendente deste rei. E está aqui e usa nesse sentido. E podemos ver, por exemplo, no Novo Testamento, quando fala de Jesus,
Yeshua como sendo o filho de Davi. Ele não era filho de Davi, mas era descendente, portanto é nesse sentido. E aqui aparecem então estas taças de ouro e de prata que foram trazidas do templo de Jerusalém, que era o templo de Deus. Este rei, a Babilónia, trouxeram coisas que eram sagradas do templo e trouxeram e usaram assim nestas festas que eles faziam para festejarem, para se alegrarem ali com as suas concupiscências, com os seus cultos. Avançando, eles bebiam vinho, entoavam louvores aos deuses de ouro e de prata, de bronze e de ferro, de madeira e de pedra. De repente, apareceram dedos de mão humana que se puseram a escrever por detrás do lampadário sobre o estuque da parede do palácio real, e o rei viu a palma da mão que escrevia. Então o rei mudou de cor, os seus pensamentos se turbaram, as juntas dos seus membros se relaxaram e os seus joelhos puseram-se a bater um contra o outro. Cá está, eles estavam a fazer uma festa em honra de deuses pagãos com objetos que eram santos lá do templo de Jerusalém, do Deus, criador do Deus verdadeiro. E no meio daquilo, houve uma intervenção divina de punição para com estas pessoas. E aparece sobrenaturalmente uma mão na parede, está aqui um desenho. Imaginem, uma festa, ele estava ali com aquelas mulheres a beberem e em honra e a entoarem louvores àqueles deuses falsos e pagãos, e de repente, numa parede, aparece uma mão e a escrever a mão começa a escrever sozinha. O rei fica apavorado, começa a tremer, muito assustado. É isto que está aqui relatado e vamos continuar. E logo aos gritos mandou chamar os adivinhos, os caldeus, os astrólogos. E disse o rei aos sábios de Babilónia: aquele que souber ler esta inscrição e dela me der a interpretação, será revestido de púrpura, receberá um colar de ouro ao redor do pescoço e ocupará o terceiro lugar no governo do meu reino. Então acorreram todos os sábios do rei, mas não conseguiram ler a inscrição, nem muito menos dar a conhecer a sua interpretação. O rei Baltasar ficou ainda mais perturbado, mudou de cor e seus dignitários ficaram consternados. A rainha, ao ouvir as palavras do rei e dos seus dignitários, entraram na sala do banquete e, tomando a palavra, disse: o rei vive para sempre, que teus pensamentos não te perturbem e não se mude a tua cor. Há um homem no teu reino, no qual habita o espírito dos deuses santos. Nos dias de teu pai, nele encontrou-se luz, inteligência e sabedoria, igual à sabedoria dos deuses. O rei Nabucodonosor, teu pai, nomeou chefe dos magos, adivinhos, caldeus e astrólogos. Cá está, novamente, como já vimos em capítulos anteriores, Daniel era conhecido por aquela pessoa onde habitava o espírito dos deuses santos. E é muito interessante, estas pessoas, num reino onde adoravam falsos deuses, e ali estavam a cantar louvores a falsos deuses, eles percebiam que havia algo de diferente neste Daniel, onde havia o espírito dos deuses santos. É interessante perceber a percepção que mesmo as pessoas que não conhecem Deus, eles veem que há algo de diferente quando alguém é servo do Deus Altíssimo, como eles diziam, o Elá. E vamos avançar, então, mais uma vez vai aqui ser chamado o nosso Daniel. Portanto, uma vez que nesse Daniel, que o rei cognominou Baltasar, constatou-se um espírito extraordinário, conhecimento, inteligência, arte de interpretar sonhos, de resolver enigmas e de desfazer os nós, manda comparecer Daniel e ele te dará a conhecer a interpretação. Assim foi, Daniel introduzido à presença do rei, e disse o rei a Daniel: és tu, Daniel, um dos exilados de Judá, que o rei meu pai trouxe de Judá? Ouvi dizer que o Espírito dos deuses habita em ti, e que em ti se encontra luz, inteligência e sabedoria extraordinária. Já foram introduzidos à minha presença os sábios e adivinhos para lerem esta inscrição e me darem a conhecer a sua interpretação, mas eles são incapazes de me oferecer o significado da coisa. Ouvi, porém, dizer que tu és capaz de dar interpretações e de desfazer os nós. Se, pois, és capaz de ler esta inscrição e de me propor a sua interpretação,
Serás revestido de púrpura e trarás um colar de ouro ao pescoço e ocuparás o terceiro lugar no governo do meu reino. Daniel tomou a palavra e falou diante do rei: fica para ti os teus presentes, ofereça a outrem os teus dons. Quanto a mim, vou ler esta inscrição para o rei e dar-lhe a conhecer e dar-lhe a sua interpretação. Ó rei, o Deus Altíssimo concedeu o reino, a grandeza, a majestade e glória a Nabucodonosor, teu pai. Por essa grandeza que Deus lhe dera, tremiam de medo diante dele todos os povos, nações e línguas. Ele tirava a vida a quem queria e deixava viver a quem queria, mas a quem queria exaltava e a quem queria humilhava. Eu vou só parar aqui um bocadinho, só para não estarmos a ler e sem pensar naquilo que estamos a ler. Então Daniel, mais uma vez, veio ali trazer entendimento. Achei interessante aqui a expressão que colocaram aqui de desatar os nós. Ou seja, aquilo era como se fosse um nó que ninguém entendia. Já tinha acontecido isso para trás, no livro de Daniel, com sonhos do anterior rei Nabucodonosor. E agora, mais uma vez, houve ali um impasse. E aqueles falsos astrólogos e aquelas pessoas que eram sábios dos falsos deuses não conseguiam entender e resolver aqui este enigma da mão que começa a escrever na parede, assim uma mão misteriosa que os fez assustar. Então vem aqui agora Daniel mais uma vez e começa a lembrar aquilo que tinha acontecido com Nabucodonosor. E porquê que ele vem trazer isso? Porque ele vem comparar o que aconteceu no passado e como uma forma de alertar este rei. Vamos continuar. Falando de Nabucodonosor, então, continua Daniel. Mas quando o seu coração se exaltou e o seu espírito se endureceu até à arrogância, ele foi deposto do seu trono real, arrebataram-lhe a glória, foi expulso do convívio humano e o seu coração tornou-se igual ao dos animais. Passando a conviver com os asnos, ele se alimentou de erva como os bois, e o seu corpo foi banhado do orvalho do céu, até ele reconhecer que o Deus Altíssimo é quem tem o domínio do reino dos homens, no qual ele estabelece a quem lhe apraz. Mas tu, Baltasar, seu filho, não humilhaste o teu coração, embora tenhas sido ciente de tudo isso. Ou seja, ele sabia o que tinha acontecido com o Nabucodonosor. Tu te levantaste contra o Senhor do céu. Tu mandaste buscar as taças do seu templo e tu, teus dignitários, tuas concubinas e tuas cantoras, nelas bebestes vinho e entoastes louvores aos deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira, de pedra, os quais não veem, não ouvem, não compreendem. Mas o Deus que detém o teu respiro entre as suas mãos e de quem dependem todos os teus caminhos, tu não o glorificaste. Cá está aquilo que eu falei dos 10 mandamentos. Se Deus deu em primeiro lugar aquilo, Deus não quer que tenhamos outros deuses. Deus não quer que façamos imagens de escultura, nos prostremos a elas. E eles não só faziam essas coisas, como ainda foram retirar do templo, que era santo Jerusalém, aqueles objetos para usarem nestas festas. Que eles usavam certamente também, sempre nestes cultos pagãos havia também rituais sexuais, havia sempre essa mistura de coisas que desagradavam a Deus, obviamente. Então, Daniel chega ali e diz, isto não está a acontecer por acaso. Já aconteceu com Nabucodonosor, só que ele arrependeu-se. E quando houve arrependimento, Deus sempre alerta para que a pessoa tenha tempo de se arrepender. As pessoas têm sempre tempo de se arrepender antes de Deus depois punir. E era isso que estava a acontecer. Aquela mão apareceu para que este homem se pudesse arrepender antes de ser punido. Avançando. Por isso foi por ele enviada a extremidade dessa mão, está a falar ele o Deus Altíssimo, e traçada esta inscrição. A inscrição assim traçada é a seguinte: Mane, Mane, Tecel ou Tekel, Parsim. E esta é a interpretação da coisa. Mane, Deus pediu o teu reino e deu-lhe fim. Tekel, tu foste pesado na balança e foste julgado deficiente. É engraçado aqui como é que eles traduziram. Parsim, o teu reino foi dividido e entregue aos medos e aos persas. Então a expressão está aqui assim mais próximo do hebraico. Mene, tekel, parsim. Foi o que aquela mão misteriosa escreveu na parede. Mene, tekel, parsim. Até conheço uma música que, se procurarem na internet, encontram.
que é Mene Mene Tekel Parsim. Mene, que quer dizer numerado, medido, avaliado. Tekel é alguém que foi pesado para ver o peso que, em relação ao objeto, etc. Esta é a linguagem profética. Parsim, que tem a ver com dividir, separar. E então era esta a profecia. Daniel interpretou: foste pesado, foste avaliado e não passaste nesta avaliação, por isso vais sofrer uma punição. O reino vai-te ser tirado. Era isto que queria dizer esta expressão. Então, Baltazar ordenou que revestissem Daniel de púrpura e lhe pusessem ao pescoço um colar de ouro e proclamassem que ele ocuparia o terceiro lugar no governo do seu reino. Nessa mesma noite, o rei Baltazar foi assassinado e Dário, o Medo, tomou o poder, estando já com a idade de 62 anos. Então, neste momento, a Babilónia, que era governada por estes reis babilónicos, foi tomada pelos reis, os medos e os persas. Vamos aqui... isto é aqui uma inscrição histórica que foi encontrada sobre que representa Dário, o Medo, que tomou conta da Babilónia nesta fase da história. E isto agora sim é importante. Então, lembram-se da estátua de Daniel? Logo no princípio do livro de Daniel, Daniel foi chamado a interpretar um sonho que o rei tinha tido sobre esta estátua. A interpretação de Daniel tinha sido que a cabeça de ouro era o rei da Babilónia, Nabucodonosor, e depois aqueles descendentes ali brevemente, e que depois viria outro reino de prata, a Medo-Pérsia. São dois lados, os Medo-Persas vêm e então é o reino de prata da estátua de Nabucodonosor. É aqui que nós estamos. Isto depois vai avançar. Temos que ter sempre presente esta estátua porque vamos avançando nos reinos. E então aqui a conclusão de tudo isto que nós lemos hoje é semelhante à dos capítulos anteriores. Ou seja, tudo aqui gira à volta de adoração a falsos deuses e a punição divina e a soberba dos homens, o orgulho dos homens. Já vimos a semana passada que Deus se considera o rei dos reis, está acima de todos os reis da terra e não abdica do seu trono. Deus não abdica de ser Deus e exige que os homens, que aqueles até que dominam sobre outros, reconheçam que Ele é Deus. E esta soberba, a soberba dos homens, conduz sempre à queda. Coloquei um versículo aqui de Provérbios que é muito conhecido. A soberba precede a ruína, a altivez do espírito precede a queda. Acontece isto repetidamente entre os homens e eu tenho visto, e quem está a ouvir também tem visto, quem se eleva demasiadamente sobre os outros, exige demasiada reverência sobre si, mais tarde ou mais cedo vai cair. É uma lei, são aquelas leis espirituais que são aqui ensinadas na Bíblia, e aqui aconteceu isto. Enquanto que Nabucodonosor se arrependeu, este homem, este Belsazar, não se arrependeu e o reino lhe foi tirado. E terminamos aqui. Isto é sempre uma nossa autoanálise, não é? Nós devemos manter-nos humildes, mesmo quando estamos em cima, manter o nosso coração humilde, sempre disposto a aprender coisas novas e a não nos elevarmos sobre os outros, porque se calhar já estivemos lá onde os outros estão agora. Devemos ser sempre misericordiosos e humildes. E terminamos aqui. Mais uma vez, deixo-vos os mesmos livros do último vídeo. Este precisamente que fala sobre esse tema do coração do homem que se eleva. E como Paulo teve que se manter humilde, mesmo apesar daquelas revelações extraordinárias que ele não podia contar. E deixo-vos também o outro livro, são os dois últimos que editei. E este, o Sacerdócio segundo a Ordem de Melquisedeque, que é importante para explicar esta época em que nós vivemos do cristianismo, diferente do que se vivia no Antigo Testamento. Está tudo disponível no site gratuitamente, podem fazer download e ler. Se quiserem em papel, está com valores sem lucro para mim na Amazon, onde eu consegui colocar, mas pelo site já conseguem fazer download e ler. Até ao próximo vídeo, continuem a ler o livro de Daniel. Também há em áudio, se procurarem na internet, também existe a Bíblia em áudio, também podem ouvir. Então há muitas formas de tomarmos conhecimento da Palavra de Deus. Até ao próximo vídeo.